usurpador. Ele luta para que possa ter o governo desse lugar. Você percebe que em todos os momentos da Bíblia que vai tratar essa questão, sempre coloca esse cara lutando para ter o governo sobre essa terra. Só para você entender, não é a matéria hoje, escatologia, e nem do reino dos céus, mas quando ele diz assim, tanto em Ezequiel quanto em Isaías, ele está em algum lugar e ele diz: subirei até a mais alta nuvem, colocarei o meu trono de tal lado e ali me assentarei. Ele em nenhum momento ele quis tomar o governo de Deus, porque ele tinha ciência que isso era impossível, mas ele quis fazer um governo paralelo. Mas quem diz eu vou subir está onde? Aonde, gente? Está embaixo. A terra foi feita para os homens ou para os anjos? Vamos lá, arrisca. Não está valendo ponto nenhum agora, nem uma paçoquinha, nem nada. Quando estiver valendo eu vou falar para vocês. Foi feito para os homens ou para os anjos? Perderam um ponto. Quando a terra foi criada, ela foi criada no tempo ou fora do tempo? Fora do tempo, isso prova que ela não foi feita aos homens. Ok? A terra foi feita na eternidade. O tempo começa a ser contado depois do 4º dia da criação da terra, que é feito os luminares. Antes disso não tinha tempo, foi feito na eternidade. Hoje a ciência prova para você que a terra tem bilhões, milhões de anos. Ah, mas a ciência está errada. Não está errado. Está certo. Para nós, ela foi readaptada. E isso faz mais ou menos 6.000 e alguns anos. Mas, uma teoria, um pensamento, que isso só para você entender. Quem diz, subirei, está onde? Aonde, gente? Isso, me ajuda. Se está embaixo, e a terra foi feita na eternidade, e aqui ainda existiam uns bichinhos. Só que era um pouco maior. E na Bíblia você começa a ler que tem os ministros, os anjos. A Bíblia, qualquer hora nós podemos pegar os versículos. Tem anjo da água, anjo do fogo, anjo do vento. Sim ou não? Eles foram feitos para tomar conta disso. Eles foram feitos para dominar essa área e cuidar dessa terra. E alguém quis tomar o governo dela, subiu, do mesmo jeito que subiu, caiu mais rápido ainda do que subiu. Só que o que era colocado nessa época para tomar conta do vento, do fogo e... Quem conhece um pouco, como que eu posso dizer? Não vou nem falar ocultismo, mas de religiões afro. Quem conhece sabe. Lá tem do fogo, da água. Por quê? Porque eles ainda estão empossados em algumas posições. E eles vão responder por cada tsunami, por cada furacão, por cada tempestade que traz desequilíbrio para essa terra. Porque o desejo deles é matar, roubar e destruir. Mas o que isso tem a ver com a tua vida e com o que nós... Como que nós vamos tratar aqui? Eu não sei se vai ter alguma coisa, porque eu não vim pensando em falar isso para vocês. Só que uma coisa eu sei. Que do jeito que eles tentam dominar esse planeta, por isso que eu estou dizendo, essa questão deles estar nesse domínio, no final de tudo, quando chegar no final em Apocalipse, sobe o pessoal que vai reinar, o pessoal que tem as obras, que é lavado, que é batizado e que tem obras, sobe para reinar com Cristo, passa 7 anos nas bodas, desce novamente. Quando desce com Cristo, para quê? Juízo. E quem que vai julgar esses espíritos, esses demônios? Entende? Mas o que eu estou dizendo? O porquê para você se orientar nisso? Que do mesmo jeito que eles tentam dominar essa terra,
eles tentam dominar a tua vida, tentam dominar a tua casa, tentam dominar o teu reino. O reino é teu. Deus não fez a terra para ele. Deus deu a terra ao homem. Deus disse, o céu é o trono, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra é tua. Não é a empresa que você entra que ela vai te abençoar. A empresa tem que ser abençoada. A empresa pelos seus pés está lá dentro. Não é o bairro, é os seus pés que vai abençoar. E você precisa começar a tomar governo sobre isso. Ah, mas eu estou numa empresa muito ruim. Ok, mas então, né? Entende? Estamos falando de coisas espirituais. Mas tenha bom senso para você se posicionar na sua vida e escolher o melhor dessa terra. É você que precisa gerar ações para que isso aconteça na tua vida. Às vezes você vai gerar ações durante 10 anos para você colher um fruto. Entende? Temos que equilibrar isso. Não é só orar. Tem hora que Deus fala para você, ei, para de orar. Já orou demais. Vai fazer alguma coisa. Deus, eu não aguento, eu estou orando. Deus fala, tá bom, já entendi. Vamos para ação. Vamos. Meu relacionamento não dá certo, acho que é o diabo. Ok, então vamos separar as coisas. Então eu faço um jejum, eu aprendo a fazer oração de guerra, oração de batalha, eu vou para a luta, eu vou para a Bíblia. Em contrapartida disso, eu vou estudar e entender o porquê está dando errado. O porquê está dando, qual que é o meu DNA, qual que é minhas crenças, como que tem que ser um casamento para mim. Aí eu vou pegar minha esposa, como que é um casamento para você? Vamos sentar, pega um caderno, anota aqui para mim, tudo que eu estou errando, tudo que eu estou errando, coloca aqui para mim. E eu vou colocar tudo que você está errando. Vamos nomear pelo menos 10 itens, 10 itens cada um, ok. Desses 10, escreveu os 10, eu escrevi os 10. Eu quero que você nomeie para mim os 3 principais. Que nesses 3 eu vou mudar e eu vou me esforçar para mudar. Não que os outros eu não vou, mas eu vou potencializar esse. Amém, gente? Está entendendo? E a vida começa a fluir. A vida começa a fluir. O cidadão quer parar de beber, mas não sai do churrasquinho com os amigos bebendo cachaça. O cidadão está com as finanças ruins, mas não para de gastar à toa. Isso é devorador? Sim ou não? Não. Agora, isso pode ter um viés, uma ligação, isso pode estar ligado com o mundo espiritual? Sim. Porque os dois trabalham junto, mundo emocional e mundo espiritual. Então, sobre a sua vida, você pode e deve viver o melhor que tem nessa terra. Só que isso é um processo. Diga novamente, processo. É um processo. Você precisa aprender. Aprender, conhecer você, conhecer sua vida e descobrir onde você está nesse exato momento. Se você está numa condição muito ruim, você tem que se enxergar e saber quais as ações você vai fazer para mudar a sua vida. E quando você começa a ter esse norte, e você começa a tomar o governo da sua vida, as coisas começam a mudar. Amém, gente? Tem gente que fala assim, pô, eu, sei lá, eu não consigo casar. Mas, quando, às vezes você vai ver, essa pessoa, se ela mesmo vai, a própria pessoa coloca um monte de barreira. A própria pessoa coloca um monte de obstáculo para quê? Sabe, às vezes é uma pessoa difícil de lidar, é uma pessoa que ninguém consegue ficar perto, é uma pessoa ruim de comunicação, é uma pessoa ranzinza, é uma pessoa muito machucada e que vive machucando os outros. Ah, eu não consigo. Mas por que será? E aí é muito bom estar na igreja, é muito bom. Mas se antene nas duas coisas. Equilibre as duas coisas. Porque você vai ver a sua vida romper em todos os pilares. Amém? No nome de Jesus. Nós não fizemos uma oração, foi direcionado por Deus, de libertação, de romper o mundo espiritual, nós fizemos. Agora nós vamos estudar as duas coisas equiparadas. O que é demônio, o que é espírito, nós já bloqueamos pelo poder do nome de Jesus, amém? Estamos em concordância, amém? Então nada tem poder contra nós, porque nós estamos debaixo do sangue, debaixo do nome do Senhor Jesus. Mas agora nós precisamos estudar também
O que são princípios? Como que eu vou saber o que é princípio se eu nunca estudar? Se você não me ensinar, eu não tenho como aprender. Mas depois que eu aprender, aí eu tenho como mudar minha vida. Tá certo, gente? Vamos começar? Coloca para mim no slide número 12, para mim, ô Samuel. O pessoal do online aí está enxergando, está vendo. Maionese chegou por ali. Tá tudo certo aí? Qualquer novidade, nos dá um toque aí, tá bom? Tá no YouTube? Tá? Pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. Eu não consigo falar com vocês, mas querendo ficar um pouco mais próximo de nós, entra aí no link do Zoom. Zildete também chegou, Jeremias. Então nós começamos a falar um pouco sobre princípios, terça-feira passada, vamos falar quinta agora, hoje, e vamos continuar às quintas-feiras. Vamos continuar abordando esse assunto. Provavelmente vai um pouco distante, porque é tanto conteúdo, e não adianta nós só falar aqui 2 horas, você tem que ir absorvendo gradativamente. E você, como que essas coisas acontecem? Como que faz para isso ter resultado na sua vida? Como tudo. Você aprende, aprende mais, isso não funciona. Você aprende e aplica. Aprende, aplica. E isso vai te dando consistência, você vai aprendendo por etapas, como se fosse sistematicamente. Tem como colocar um pedacinho da janela aqui para mim? Só para me ver em qual slide está? Ficou bom assim. Então nós estamos falando sobre princípios. Os princípios é o que vão guiar aqui o nosso treinamento. E como... Aí ficou perfeito, Samuel. Como eu tenho dito já algumas vezes, quando você conhecer um pouco da personalidade de Deus, quando você conhecer um pouco da pessoa de Deus, é como eu já dei alguns exemplos. A Cláudia está aqui. Conheço a Cláudia já faz um tempo. E alguém fala para mim algo da Cláudia. Pelo conhecimento que eu tenho com ela, da pessoa dela, tem coisas que me falar, eu vou falar, não confere. A Cláudia não é. Estão compreendendo isso? Sabe, coisas que alguém, você fala, não, eu conheço a pessoa. Não é assim. Da mesma forma é quando você conhece a Deus. Quando você conhece a Deus e você passa por questões na vida, e toda a vida quer te provar, tudo, você fala, não, eu sei o que é Deus. Eu estou tranquilo, eu sei quem Ele é, o que Ele é e o que Ele significa na minha vida. Quando você passa a conhecer, agora quando você conhece Ele do que eu falo para você, um vento mais forte pode te tirar da direção. Então vamos conhecer um pouco de como Deus tem feito, como que Ele tem agido e o que Ele tem deixado de exemplo para nós, além da nossa experiência com Ele, que é importantíssimo, mas é a Bíblia. Salmo 103, versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Diga comigo, sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Então aqui você já contrapõe a maldição de Deus. Se para você às vezes fica pesado falar maldição, pode-se falar anátema. Mas de Deus, quando Deus olha para uma família, ou simplesmente a questão espiritual tem um peso sobre essa família, vai até qual geração? Até a 4ª geração. Mas e a bênção de Deus sobre aqueles que o temem? Mas a misericórdia do Senhor é de
eternidade a eternidade. Sobre os que o temem. Então, a chave que você tem que anotar é os que o temem. Se a misericórdia de Deus é sobre a minha vida, se eu tiver um temor, então eu tenho que entender o que é temor. O que é temer a Deus? Não na minha consciência, não naquilo que eu acho, mas naquilo que Deus quer que seja o meu temor. Salmo 103:18, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém? Então, Salmo 34:7, para você é fácil projetar aí? Ou tem que mexer muito? Porque vai ter vários textos que talvez eu vou pronunciar e que não está aí no slide, seria legal você colocar. O 34:7. Gente, se aí tiver calor, vocês me falam, tá? Aqui está começando a esquentar, eu vou ligar meu ventilador aqui já já. Colocou lá? O anjo do Senhor? Colocou, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que e os livra. Então, vai entendendo como funciona a questão espiritual. Aqueles que o temem, os anjos estão em volta e o mal não chega até você. Ok? Então, vamos entendendo. Vou falar dos recabitas. Quem já leu sobre os recabitas? Acho que ninguém, né? Se leu, esqueceu. Eu vou ler um pouco dos textos, já leu? Tem um cara aqui chamado Jonadab que... Ei, Jonadab, mas eu vou falar para vocês aqui, para vocês entenderem o que Deus fez aqui nessa questão. Jeremias 35:1 em diante eu vou ler para vocês. A palavra aqui do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, quem for ter filho, cadê a Renata? Se for menino, vai pegando os nomes, já vai anotando. Jazanias, faz isso não, tá? É só brincadeira. Filho de Jeremias, filho de, outro nome legal, Abazinias, aos irmãos e os filhos dele e toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Então Deus falou: Jeremias, pega os da casa dos recabitas, de Jonadab, pega eles, leva até as câmaras do templo e dá dos melhores vinhos para eles. Deus mandou ele fazer isso. 35:6. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Eles disseram aqui, porque quem ordenou, gente? Nosso pai nos ordenou. Quem ordenou? Está escrito lá em amarelo, não está? Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou. Então eles não bebem, porque antes deles, ancestral deles, alguém que trouxe alguma questão doutrinária para eles, falou: não vai beber vinho. Não é só isso que ele falou, olha só. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Olha que doutrina desse rapaz. Rapaz, você pensou? Não é para fazer casa, não é para ter vinha, não é para ter sementeira, é para você o quê? Nômade, morar em tenda e viver do vento.
E os caras seguiram. Estou falando para você do que Deus deixou na Bíblia da forma que Ele entende, da forma que Ele... Olha só. Obedecendo, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente. Vocês estão entendendo isso daqui? Os caras seguiram à risca tudo o que o tal do Jonadab falou. Hoje, quando você vai em certas doutrinas, culturas religiosas, você vê o povo fazendo certas coisas, mas o povo de Deus às vezes tem dificuldade. E eu quero que você entenda isso daqui. O que Deus achou disso daqui? 35:10. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos a tudo, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde, refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, lá da Babilônia, né? E dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste. O que é de madrugada? Desde os primeiros momentos eu tenho falado para vocês, não é um dia. Eu sendo o vosso Deus, eu tirando do Egito, eu abrindo o mar, eu fazendo isso, eu dando codorna, eu dando carne, eu fazendo a rocha brotar água, vocês não me obedecem. Eu falo e vocês não me atentam. Mas Deus pega alguém com menos, muito menos condições do que eles, para provar para eles que o que Deus pede é totalmente possível. Eles só não fazem porque eles não querem. E o juízo de Deus sempre vem. E aqui Deus está explicando o motivo porque o juízo vai vir sobre a casa de Judá. Olha só. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra, que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, olha só, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não me responderam. Observaram aqui o juízo? Sim ou não? Olha lá o que está em vermelho: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Isso é um juízo de Deus. Deus está estipulando que ele está trazendo desolações para Judá. Mas primeiro ele fez com que o profeta visse o exemplo de outros povos, o quanto eles são fiéis. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedeceste aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Olha isso.
Deus não está dizendo que o mandamento que Jonadab deu foi dele. Mas ele está dizendo que por vocês ter honrado a palavra do vosso pai, nunca vai faltar na minha presença. Ou seja, a vossa semente nunca vai acabar. Nunca vai finalizar. Eu sempre vou guardar alguém. Nunca é quando, gente? Nunca é nunca. Ok? Então, essa questão você precisa começar a entender. Por nós, às vezes, não conhecermos os princípios de Deus e a forma que Deus age, a forma que Deus quer que nós façamos, nós acabamos errando na presença de Deus, nós acabamos falhando. E quando nós falhamos, quebramos um princípio, vem a correção. Então, contra filhos, as trevas já sabem, não tem o que fazer. Filho é filho e sempre vai ser filho. Porém, se ele fizer você tropeçar, e você falhar, e você errar, e você sem entendimento entrar por um caminho desse, logo, a própria vida, e ele vai ter legalidade, entre aspas, legalidade, mas ele vai começar a operar na sua vida por brechas abertas. Por questões não cumpridas. Isso são princípios. Deus é Deus de princípios. Quando tinha um rei chamado Balaque, quem conhece a história sabe que Balaque, ele viu Israel atravessando o Jordão, sabia que os adversários de Israel tinham morrido lá na travessia do mar, sabia que Deus já tinha sido com eles para destruir a cidade de Jericó. Ele chamou um profeta, e um profeta de Deus, chamado Balaão. E ele chamou o profeta Balaão e disse: eu quero que você faça um encantamento para que esse povo fique mal, porque eles são muito numerosos e eles vão vir contra a minha cidade. E eles vindo contra a minha cidade, eu temo não resistir. Então eu quero que você faça um encantamento. Balaão falou: não posso. Balaão era profeta, só que Balaão era profeta não da linhagem de Moisés. Balaão era um profeta da linhagem de Melquisedeque. Por isso que era Moisés que estava do outro lado e Josué estava atravessando, e Balaão é um outro profeta. É outra questão, mas era um profeta de Deus. E o anjo apareceu lá, né? Falou: Balaão, não vai que não é para você ir. Deus não quer que você vai. Mas eles ofereceram umas mochila cheia de ouro até a tampa. E ele se encantou, montou na mula e falou: não adianta, mas já que vocês querem eu vou, mas não adianta. A mula, algumas traduções é jumenta, no meio do caminho viu o anjo com a espada desembainhada. E ela foi saindo pelas vinhas e não foi, porque o anjo estava lá. E ele foi esporando ela, machucando ela. Aí Deus abriu a boca da jumenta. Olha que profeta atrapalhado. A jumenta olhou para trás e falou: cidadão, você não está vendo que o anjo vai matar eu e você, ele não? Que o anjo está... Eu não sei quem que era a mula, se era a jumenta ou o Balaão, né? Falou: rapaz, o anjo vai matar. E ele ainda brigou com a mula. Se fosse você, talvez tinha pulado a mula e estava correndo até hoje. Mas ele ainda ficou bravo com a mula ainda. Foi. Ele fez os altares lá e fez tal. Quando ele ia falar: eu amaldiçoo esse povo, Deus tomava a boca dele e ele falava a seguinte pregação: contra o meu povo não há encantamento. Não sou o homem para mentir, nem um filho do homem para se arrepender. Uma vez disse que esse povo abençoarei. E começou a fazer muitas profecias. Então, não teve jeito. Só que aí, eu estou falando, gente, sobre quebra de princípios, amém? Fala amém de novo, amém? Amém. Cuidado, vigia para você não dormir. Então, quebra de princípios. Não conseguiu fazer encantamento. Mas ele falou algo que praticamente destruiu o povo de Israel. Até hoje tem sobras disso.
Ele falou: Balaque, contra esse povo não tem como você ir. Mas tem algo que você pode fazer. Pegue as mulheres, meretrizes, prostitutas de outros povos e coloquem ela no meio do povo de Israel. Olha o que é a quebra de princípio. Os homens das tribos de Israel, tomando elas para suas mulheres, o próprio Deus deles vai os castigar. E foi dito e feito. Balaque colocou um monte de mulher no meio do arraial. Os israelitas tomou elas por suas mulheres. A ira de Deus se acendeu contra esse povo. Por quebra do que, gente? Cadê o Anderson? Deixa o flip chart aqui para mim, flip chart aqui. Então, o que você precisa entender, e você deve entender isso, não caia nessa bobagem de, mas isso é o Antigo Testamento. Não caia nessa bobagem de jeito nenhum. Você precisa entender a Bíblia num todo. Mesma coisa de Deus, você vai entender Deus em um todo. Senão alguém chega com um versículo para você e você é obrigado a acreditar. Senão alguém chega com um versículo herético dizendo para você aquilo que Deus não é, mas... Entende? Então, quando você conhece tudo, e aí você precisa conhecer o que foi abolido na cruz, e aí você vê o que faz sentido para você, para a sua vida, o que faz sentido você cumprir. Ok? Amém, gente? Tá aqui? Põe mais para trás lá para mim. Isso. Isso. Eu tô achando que esse toquinho aí tá dando sono no pessoal tudo aí. O povo tá quase dormindo aí. Eu acho que esse toquinho aí tá andando aí. Você dá um jeito de mudar isso aí. Põe um negócio mais agitado aí, senão até eu vou dormir aqui. Olha lá, os irmãos estão abrindo a boca de sono lá, ó. Tá em casa, no edredom. Isso, muda um pouquinho aí, tem misericórdia, ô DJ. Tá lá no slide? Como é que tá? Quando você deixar de ouvir a voz de Deus para dar ouvido para outras vozes, pode ser o teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe. Se você deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir outra voz, você está lascado. Deus não suporta esse tipo de coisa. O primeiro mandamento qual que é? Amar a Deus acima de todas as coisas. No Novo Testamento, então no Antigo tem 10, que não são 10, são 613, mas resumido, compilado, 10 portas, cada porta tem centenas, são 613 mandamentos e ordenança. Antigo Testamento sintetiza em 10, para ficar mais fácil para lembrar, ok? E se errasse em um dos 613, você errava em todos. Um exemplo, você não podia ficar com vontade de ir ao banheiro. Você estaria pecando contra o seu corpo, você não podia resistir isso, você tinha que ir logo. Entende? Então, eram 613 entre mandamentos e ordenanças que era impossível de guardar. Impossíveis. Resumido em quanto? Em 10. Fala 10. Jesus veio e resumiu em quantos? 2, praticamente 3. Qual foi o primeiro? Isso, me ajuda, vamos lá. Qual que é o primeiro? Depois? Então são 3. Deus, teu próximo como? Então, aí entra outras questões. De quem não se ama,
Não amo quem é da minha casa, não amo quem está comigo, e eu vou fazer missão para a África. Eita hipocrisia. O meu bairro do lado, todo mundo morrendo de fome, e eu vou para a África levar cesta básica. Deixa de ser hipócrita. Deus chamou para isso, ok, eu acredito que Deus chama para isso também. Mas, chegando lá, igual eu vi muitos que eu fui, muitos, chegando lá em Minas, em Bahia, não carregue uma cesta e tire uma selfie para postar, não faça isso. Se você está indo, faça de coração, ok? Mas, vamos entender. Então, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Por que que Davi foi destituído do governo sobre a terra? Vocês sabem que ele perdeu o governo, né? Foi um impeachment, né? Não foi, gente? Fizeram um mutirão. Vocês viram, domingo nós fizemos um pequeno aqui para mostrar, né? Satanás, o pecado, a morte e outros demônios fizeram o impeachment e tiraram o Adão do governo da terra. Eu vou te falar algo que talvez você nunca ouviu até hoje, vai ouvir hoje. E se você não der apenas um glória a Deus, eu não vou continuar falando essas coisas. Mas, por que que Adão foi destituído? Gente, não está valendo nem R$10. Hã? Diga de novo. Porque desobedeceu. O que mais? Que ele pecou. O que mais? Olha só. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore, antes de comer da árvore, foi por qual motivo? O irmão ali falou. Porque atendeste à voz da tua mulher. Entende como que a Eva complicou tudo, gente? A questão de Deus foi falar: rapaz, como que você fez isso, moço? Quantos milhares de anos nós proseando, tomando café aí, chá da tarde com bolachinha, e a mulher vem aí e fala para você comer e você come, moço. Então, porque ele deu ouvido à voz da mulher. E porque ele não acreditou que Deus era bom o suficiente para, no tempo certo, dar a ele toda a ciência do conhecimento do bem e do mal. Glória a Deus só, vocês não entenderam. Mas então me prova que o problema é não acreditar em Deus. Foi destituído do Éden porque não acredita em Deus, igual você hoje. Quando o negócio aperta e você deixa de acreditar em Deus, é o mesmo Adão que está em você que está ressurgindo. Eu estou falando sobre princípios. Eu estou falando que você não deve quebrar princípio, que você não pode. Se você quebrar, você acaba sendo prejudicado. Então você tem que descobrir princípios, cumpri-los, segui-los, e as bênçãos vão correr atrás de você. Mas eu não vou viver num mundo, não vou ter nenhuma dificuldade. Vai ter, porque isso faz parte da vida, é os processos. Mas você não vai ter problemas espirituais, problemas que não estão para você. Questões que acontecem na vida por forças espirituais, por adventos e tantas coisas, que é simplesmente por quebra de princípios ou por não guardá-los. Amém, gente? Então, como que eu posso entender? Mas então, se é por não acreditar em Deus, ok. Como que você é salvo hoje? Como? Aquele que confessar e acreditar de todo o seu coração. Entendeu? É a mesma porta. É a mesma porta, é o mesmo formato. Aquele que crê, acreditar, confessar, a porta se abre novamente, só que agora a porta se chama Jesus Cristo. Então, Deus é acima de tudo, de todos. E você, quanto mais você entender isso, mais próspero será
a tua vida. Vamos lá. Põe lá no meu slide, lá, tá lá? Isso, obrigado. Êxodo 23:15. Se algum momento eu estiver falando e não estiver lá, vocês me avisam. Guardarás as festas dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Alguns vai dizer, eu sou o Senhor. Então, eu vou colocar alguns versículos aqui que é só para você compreender que, com todo respeito, mas Deus tem muitas formas, como que eu posso dizer? Às vezes você olha, tipo esses negócios esotéricos, sabe? Que tem lá um incenso, um cristal, não sei o quê, místico. E aí eu te pergunto, Deus é místico? Ele é mais místico do que todos os místicos desse planeta. E começou com ele. Quem começa a mandar matar um carneiro, um bode, uma pombinha, derramar sangue, colocar no holocausto, queimar. A pombinha não pode matar assim, tem que repartir assim. O altar tem que ser assim, com as pontas assim. A ponta para o norte tem que ser assim. Isso não é místico? Mas nós aprendemos que Deus não. Entende? A questão é que você tem que aprender como que Ele quer que você faça. Como você tem que fazer. Porque Deus, Ele tem muitas formas. E esse mundo, Ele tem uma linguagem. Fale comigo, gente. Linguagem. Ele tem uma linguagem espiritual, que ela é diferente da linguagem física. Você vai para a oração e você fala assim, Deus, Tu sabe o que eu quero, Tu sabe o que eu preciso, eu agradeço por tudo, peço por tudo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus não entendeu nada. Deus pergunta para os anjos, é a mesma? Aquela mesma. Entende? É a mesma coisa, todo dia. O mundo espiritual tem uma linguagem. Você pode comer uma farofa, um frango e não sei o que. Só que se você for numa encruzilhada meia-noite, frango, farofa e umas coisas, vai tipificar o quê? Macumba. Não é? Trabalho. Porque o mundo espiritual, ele te mostra uma linguagem. O azeite, o óleo, ele é um simples óleo. É um simples. A partir do momento que ele é consagrado e orado, não é mais só um azeite. Ele se torna um ponto de contato e algo que vai demarcar tudo que você tocar. Se você tocar num território com aquele azeite, a partir daquele momento, aquele azeite vai tipificar um ponto com o Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento é assim. Então, o mundo espiritual tem uma linguagem. E aí dentro da sua casa, às vezes você vai ter coisinhas lá dentro que você fala, não tem nada a ver. E tem tudo a ver. E tem muitos problemas que as pessoas passam dentro das suas casas, porque não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Assistir isso não tem nada a ver. Não faz parte disso, mas falando de princípios, como que pode um cristão? Não dá para entender essas coisas. Como que um cristão coloca dentro da sua casa um filme de terror de Satanás para assistir? A Volta dos Mortos. Lúcifer. Não sei o que lá. A sua comunicação está atraindo alguma coisa. E pode ser que não seja boa. Leitura de livros. Tudo isso você está comunicando. E no mundo espiritual, tanto bom quanto ruim, vai atender a sua oração. Estão vivos ainda, gente? Estão acordados ainda? Então, a irmãzinha ali disse que está, então tá, né? Isso, dá uma espreguiçada. A Cláudia vai contar um testemunho para nós. E aí nós damos uma acordada.
Clica lá para mim, Samuel. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Gente, isso aqui é uma promessa. Isso aqui não é uma questão que talvez ele está dizendo. Vai acontecer. Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias. Dá para você entender que são coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. O que é seus bens? Tudo. As suas primícias? Dízimo? Não, primícia é outra coisa. Agora, eu posso pegar e colocar em uma igreja um ensinamento que você tem que fazer isso? Sim ou não? Responde pela fé, vai. Sim ou não? Bom, ficou dividido, isso é bom. Eu posso falar hoje, biblicamente, para você sobre o dízimo, que você é obrigado a dar o dízimo? Sim ou não? Não, de forma nenhuma. Você não encontra no Novo Testamento nenhuma parte dizendo, entrega o dízimo. Ok? Primícia, você não é obrigado, e pouco disso eu ensino. Muito mais para os que estão próximos, mas pouquíssimo ensino disso, porque também não teve tempo ainda. Nós vamos ensinar, compartilhar. Essas coisas são princípios. Você faz se você quiser. Se você quiser. Princípios, você não obriga ninguém a fazer os princípios. Então, quando você pega no Novo Testamento, esse tipo de coisa, como que você pega aqui o Antigo Testamento e depois a Nova Aliança ou Novo Testamento. Aqui não se fala de 10%. Aqui também não se fala de 10%. Aqui, quem faz parte aqui, enfim, tem muitos, né? E Deus está cada vez mais trabalhando nisso. Então, as pessoas que dizimam, quantos por cento elas entregam, gente? É 10ª parte, então é quantos por cento? 10%. Essas pessoas, eu provo com muita facilidade para você que ela não entrega 10%. Não entrega mesmo. Essas pessoas, elas vão entregar a média de 25% a 30%. Surge uma necessidade. Coloca meu nome, conta comigo. Vem para o culto para ajudar, coloca gasolina no carro. Se não tivesse vindo para o culto, fazia janta, não fez janta, tem que passar ali com o meu lanche. Sim ou não? Eu tenho que ensinar tal coisa na igreja. Surgiu um cursinho aqui de R$100, de R$200, eu vou comprar. Lá na igreja está precisando de tal coisa. Eu vi tão legal, eu vou comprar. Sabe por quê? Depois eu vou mostrar para vocês. Que Jesus falou o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino do céu. Mas como que eu posso fazer isso, se a Bíblia também diz que os fariseus e os escribas dão dízimo até do coentro, do cominho, de tudo? Como que eu vou fazer isso? Aí o Espírito Santo trabalha na minha vida e eu nem percebo. Mas eu entrego muito mais. Entrego muito mais. Você fala 10%. Não é isso não. No Antigo Testamento, mais de 5 tipos só de dízimos, fora oferta e fora primícia. Mas não era o povo mais rico desse planeta. Por que será? Com tanta demanda que eles têm que fazer e têm que entregar, por que são mais ricos? Porque a riqueza, você tem que cumprir um monte de coisa, a sua vida tem que fazer, mas a riqueza não está nas tuas mãos.
A riqueza está na mão daquele que te entrega sobre essa terra. É Ele que faz para você. É Ele. Então, isso, estou te trazendo uma clareza sobre essas questões para nós entrar um pouco nesses princípios. Porque eu quero, se der tempo, a partir da semana que vem, eu quero começar a trazer algo um pouco mesclado para vocês, para nós ir mesclando para a sua vida. Como que você faz para ser produtivo? Como que você faz para ser mais produtiva, mais assertivo? Que atitude que você gera na sua vida para você ter resultado? Quais escolhas, quais decisões? Como que você tem vivido? Como que você está? Então, eu quero trazer isso para vocês, mas primeiro, se está se tratando de princípio, você precisa entender como que funciona o mundo espiritual, para que você junte isso com o mundo físico, o mundo emocional, e você tenha resultados. E qual é o seu resultado? É viver o melhor que essa terra tem para te dar. Amém? Cláudio, pega o microfone, vem aqui. Pois eu continuo. Hoje eu falei para a Cláudia, à tarde, falei, Cláudia, traz algo para nós hoje, o que você sentir, traz uma palavra. E ela vai ter uns minutos aqui, e é bom que vocês dão uma despertada. Amém? Fica à vontade, tá? Graça e paz, gente. Boa noite. Bom, fiquei pensando o que eu poderia trazer para vocês, e nada mais justo do que trazer para vocês aquilo que aconteceu na minha vida, né? Eu falei para Deus que eu não ia chorar, mas vocês me olham aqui em cima, eu tenho 23 anos, e o Daniel fala, o Guilherme sempre fala para mim que eu não tenho noção o que eu sei hoje, o que eu tenho vivido hoje. E eu quero passar isso para vocês, que não foi de um dia para a noite. Eu cresci na igreja desde os meus 4 anos. Os meus pais se divorciaram, não tive uma vida fácil, sempre cuidei dos meus irmãos, tinha muitas obrigações em casa. Mas hoje eu vejo que foi um trabalhar de Deus na minha vida. E tudo que acontece, sejam coisas boas ou coisas ruins, elas são para que a gente aprenda. E sou casada, meu marido está ali no fundo. Esse ano a gente faz 4 anos de casado. E quando nós casamos, eu tinha algumas coisas na minha vida, por conta do relacionamento dos meus pais, que quando a gente casa, automaticamente você leva aquilo que você aprendeu na sua casa, né? E eu tinha, e tenho ainda, uma mãe muito mandona. Muito. Tudo era do jeito dela, da forma dela. E quando eu casei, na minha cabeça, tinha que ser assim, porque a minha mãe fazia assim. E eu casei com uma pessoa que não abaixava a cabeça, que não existe homem em casa, e não é assim que funciona. E com o tempo, Deus foi trabalhando em mim, bati muito a cabeça, chorava muito, tinha discussões bobas por causa de não obedecer e não ouvir a voz do meu sacerdote. Mas hoje Deus me ensinou, eu aprendi que eu tenho um marido na minha casa e eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que obedecê-lo. E muitas vezes Deus usa da vida dele para falar comigo, me ensinando, porque na minha cabeça eu não tinha que ouvir. E o que eu queria compartilhar com vocês é que, a partir do momento que eu entendi o que é princípio, e princípio não é simplesmente aquilo que você gosta ou aquilo que você não gosta. Como o Daniel falou, o princípio está lá. Você segue, você faz se você quiser. E de 2 anos para cá, a vida do Guilherme deu uma reviravolta enorme e para melhor. Esse ano, em janeiro, a gente comprou o nosso apartamento. E eu vou contar para vocês como foi. Em dezembro, nós estávamos lá na casa do Daniel, na nossa garagem, onde nós fazíamos os cultos. E Deus colocou no coração dele para nós fazermos o ato profético. E veio no meu coração um valor, eu falei, não, eu vou fazer. E o Guilherme também. E nós vamos fazer, assumimos o compromisso, fizemos. E o Daniel sempre falando para nós que nós temos que ter o nosso reino, a nossa casa, é uma estabilidade que você tem. Então, eu falei para o Guilherme, vamos atrás disso. E em janeiro nós fomos, logo no comecinho do ano. Fomos ver não deu certo, o valor era muito alto, totalmente fora da nossa condição. E aí um dia a moça me entregou um panfleto, eu falei, vou marcar um horário para ir lá. Marcamos um sábado. Falei, Guilherme, vamos lá ver. A gente já tinha visto um que não tinha dado certo. Ele falou assim, tal. Eu falei, não, vamos lá ver.
Chegamos lá, falamos para ela todas as nossas condições, o que nós tínhamos, que não era muita coisa. Ela falou assim, olha, vamos fazer uma simulação. Fez a simulação lá. Ela falou, olha, a renda de vocês hoje, dá para vocês comprarem um apartamento, sim. O ato que vocês têm que dar é R$ 2.021. Falei para ele, bom, 2021, parcela, faz assim, faz assim. Tá bom. Vamos fazer? Vamos. Só que, quando nós aceitamos essa proposta, não era certeza de que isso ia ter uma aprovação da Caixa. Nós fizemos isso com a construtora. E eu falei assim para o Guilherme, e agora, se der certo, Daniel, não, lê contrato, veja se vai dar certo, porque se não der, vocês precisam ter uma garantia. Fomos, assinamos o contrato com a construtora, pagamos, acho que umas 3 parcelas, né? 3 parcelas. E eu, quando eu casei, eu pus o nome do Guilherme Martins. E fazia 4 anos eu não tinha mudado nenhum documento. E quando você vai comprar alguma coisa casada, você tem que estar com seus documentos de casado. Fui atrás, entrou pandemia, fechou tudo, meu RG não saía, e correndo tempo, correndo tempo. Falei, meu Deus, eu preciso agilizar, preciso desses documentos para poder mandar para a Caixa, senão eles não vão aprovar. Aí, ficou pronto numa quarta-feira meu RG, fui no Poupa Tempo, busquei, terminei de preencher a ficha, mandei para a moça da construtora. Ela falou assim para mim, Cláudia, você vai ter que preencher o seu de novo, porque a sua assinatura saiu diferente do seu RG. Falei, tá bom. Eu falei, posso te mandar amanhã? Ela falou, pode. Na quinta-feira, fui almoçar, preenchi, sentei lá na mesa da minha casa, terminei de preencher, eu falei assim, pus a mão no papel, falei, Deus, é o seguinte, nós estamos fazendo, já pagamos, o Senhor sabe o quanto nós queremos a nossa casa, num lugar maravilhoso, aqui no centro de Santa Bárbara. Eu falei, então, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Agiliza aí para mim, porque eu sei que o processo é demorado, é bem burocrático. Mandei na quinta-feira, meio-dia. Na sexta-feira, acho que era 1h da tarde, né? Eu te liguei. 1h da tarde, tocou meu telefone. A construtora. Aí ela falou assim para mim, oi, Cláudia, tudo bem? Ela falou, estou te ligando para te dar um retorno. Eu já pensei, não deu certo. A gente já tem um cérebro condicionado que não vai dar certo. E aí ela falou assim, olha, tem uma boa notícia para você. Ela falou assim, aprovaram o seu financiamento. Eu falei, nossa, mas eu mandei ontem a documentação para você. Ela falou, eles já aprovaram a documentação de vocês. E aprovou um valor a mais do que vocês tinham feito a simulação. E eu falei para o Guilherme, falei, bom, vamos lá. Ela falou assim, vocês precisam vir aqui assinar para poder mandar para a correspondente. Isso era uma sexta-feira. Nós íamos viajar no sábado de manhã. Eu falei, nós vamos hoje. A gente saiu mais cedo, demos um jeito, fomos lá. Chegamos lá, realmente financiou um valor a mais do que nós tínhamos estimado. E de 7 parcelas que faltavam para a gente pagar a entrada, reduziu para 3. De todo esse processo, reduziu para 3. E passou nem 10 dias, nós fomos na Caixa, assinamos o contrato do nosso apartamento, que fica pronto daqui 2 anos. E, além de tudo, ganhamos 1 ano de seguro da nossa casa, achando que as coisas não dariam certo. E tem um agravante. Quando nós fizemos essa simulação, a moça falou assim, olha, a entrada que vocês estão pagando, vocês não podem atrasar, porque, se vocês atrasarem, vocês perdem uma premiação, que é o valor das chaves. Normalmente, apartamento, você compra, quando você vai pegar a chave, você tem que pagar um valor. E aí nós falamos, mas que valor é esse? E a hora que nós olhamos, foi exatamente o valor que nós combinamos de fazer o ato profético. Sem R$1 a mais e R$1 a menos. Vocês não deram nenhum glória a Deus? Nossa, gente. Porque quando nós olhamos, eu falei assim, caramba. E tudo na nossa vida tem acontecido com base no que nós nos posicionamos de fazer. Casamento, casa, carro, igreja, tudo na sua vida, profissional e espiritual, tudo acontece se nós nos posicionarmos. E eu fiquei pensando em um versículo para trazer para vocês, que funciona muito para mim e faz muito sentido. Romanos 8:28. Você consegue por aí, Sassá? Eu até falei para o Guilherme, falei, eu vou te explicar antes para ver se você entende. Se entender, as pessoas vão entender também. Deixa eu ficar aqui para eu ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria que vocês focassem no cooperam. Está falando assim, sabemos que todas as coisas vão ser dadas para vocês porque vocês amam a Deus. O cooperar significa que Deus já facilitou para nós. Ele coopera para que as coisas na nossa vida vão bem.
Ah, tá bom, coopera. E para cooperar, você tem que ficar sentado no sofá assistindo Netflix? Você tem que trabalhar mais que os outros, você tem que fazer mais que os outros, você tem que entregar mais que os outros. Isso vai fazer com que você tenha resultados. Não é simplesmente entrar às 8, sair às 6 e viver a sua vida. Não. As pessoas mais bem-sucedidas, tanto financeiramente, emocionalmente, elas sempre fizeram mais. Elas fazem o que vocês estão fazendo aqui. Aprender, entender. E isso, Deus se alegra demais. E as bênçãos, elas correm atrás de nós. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que faça sentido. E toda a honra e toda a glória é para o nosso papai. E que Deus continue abençoando cada vez mais. E o que eu digo? Não aceite. Sabe o que é não aceitar? Não aceite. Simplesmente, se tiver que brigar com Deus, brigue com Ele. Nunca brigou com Deus, não? Quem que já brigou com Deus, gente? Nossa, o resto não brigou, não? Eu brigo direto. Com coisa que, né? Mas, lembra de Jacó? No val de Jaboque? Agarrou o anjo e falou, enquanto não me abençoar, não te largo. Simples assim. E o que eu digo? Você está aqui, está aí no online assistindo, no YouTube, onde quer que você esteja, na tua casa. Se você é casado ou não é, e você precisa ter um apartamento, uma casa e ainda não tem, chegou o momento de você não aceitar mais viver dessa forma. Não aceite. Não aceite, não se conforme com isso, não seja conivente com isso. Porque Deus tem para te dar. Além disso, mas muito mais. Porém, tem as letrinhas pequenas do contrato de Deus que você precisa fazer. Você precisa. Diga comigo, gente. Por favor, diga alto comigo. Caráter é a pérola principal. O caráter está ligado muito a princípios. E quem é cumpridor de princípios tem um caráter a mais, elevado, preparado, lapidado. Depois nós vamos falar sobre isso. O que é princípios? Como nosso tempo já está indo, mas para você entender, como que você fala que você quer reinar comigo, cara? Se eu te dei tudo, eu estou te assistindo, qualquer um que você está do lado, você trai a sua esposa, cara. Você acha que eu quero sociedade com você? Você acha que eu vou querer você comigo, cara? Você acha que eu vou querer você, minha filha, comigo? Você não pode falar com uma amiga, com uma parente, pelo WhatsApp, pelo celular, que você começa a falar mal daquele que está do teu lado? Se você faz assim com quem está do teu lado, e comigo? É uma questão de princípios. Jesus está à procura, diga, gente, sócios. É isso. Para você ser salvo, precisa? Não, fica tranquilo. Para ser salvo, não precisa. Para ser salvo, Jesus já pagou. Se você quiser reinar, governar e ter galardão, aí você precisa começar a alinhar os seus passos, o seu caminhar. E uma mentirinha, uma mentirona, meia mentira, é tudo mentira. Mentira é de quem? Do diabo. Então não tem que mentir, meu. Não tem que mentir. Vamos lá em casa, vamos fazer uma festa lá. Não vai dar, não estou afim, não vou. Não, porque eu tenho compromisso. Mentira. Você não vai porque você não quer. Então fala. Não vou porque hoje eu tirei o dia para ficar com a minha família. Não vou. E quem for para estar do seu lado vai entender isso. Entre outras e outras coisas. Então a igreja, nós temos que ter esse brilho. Nós somos o que, gente? O quê? Luz e o sal. Quando vai fazer uma panelona de comida, pega uma pá de sal.
É uma colherzinha. Então você é o suficiente. Você é o suficiente para temperar e para brilhar. Uma lampadinha pequena clareia muito. Você é o suficiente, não precisa de mais ninguém. Na tua casa, na tua família, não precisa de mais ninguém, não. Para de reclamar que é só você. Para de reclamar que é só você que é crente, que você não sei o quê, que onde você... Para de reclamar que você já está lá, na sua casa, e na onde você trabalha e onde você vive, que é porque Deus te escolheu para você ser Jesus Cristo para aquele lugar. Então não tem que ficar reclamando. Você tem que assumir o seu propósito. Você tem que assumir o que é você. Ah, mas é que lá no meu passado eu fui abusado, e me xingaram, e me bateram, e daí está na hora de esquecer isso, de riscar isso da tua vida, mandar Satanás embora para o inferno, pegar, olhar para Cristo, abandonar isso, não ficar voltando, pegando esse lixo, e ver o que você quer viver daqui para frente, e caminhar, porque Deus vai te dar. É você escolher a vida que você quer viver, mas você escolher e trabalhar para isso. O crente vai para a firma e fala mais mal dos outros do que o próprio ímpio. Como que Deus vai te abençoar? Ao invés de estar no seu lugar, em comunhão, ver com quem você tem que se aproximar, o que você tem que falar, você está nas rodinhas dos malfaladores, do ímpio. Deus vai te abençoar? Princípios. Cumpra os princípios que a sua vida será uma bênção. Você não terá que acordar às segundas-feiras, e eu profetizo sobre a sua vida, você não terá que acordar e ir para um trabalho que você odeia. Você não vai ter que dormir pensando, amanhã eu tenho que enfrentar aquilo que eu não gosto. Você veio para comandar, dominar e tomar governo sobre essa terra. Para isso, basta você assumir a sua identidade de filho, assumir a sua identidade de filha, e tomar posse do que é teu. Ei, presta atenção. Presta atenção. Casou. Quem é casado? Levanta a mão. Tá bom. Diga assim, casou? Tá casado. Então se vira com o teu abacaxi. Deus está falando, amor, se você não gosta, separa. É isso. É isso que a palavra fala? Sim ou não? Deus está falando, meu querido, observa bem, antes de casar. Porque o seu bagulho, o seu negócio, o seu trem, é comigo. Primeiro mandamento qual que é? Acabou. Acabou. Você não pode viver uma vida quebrando princípios toda hora. Todo dia quebrando princípios, todo dia infringindo a lei de Deus. Porque assim a sua vida não vai caminhar. A sua vida vai ser trevas, a sua vida vai ser tristeza, vai ser angústia, falar que Deus não te ama, que ninguém gosta de você, que as coisas não dão certo, que a sua vida passou, que ontem você tinha 20, hoje tem 30, que ontem você tinha 30, hoje você tem 50. Mas e quando? Quando, tanto nós, pessoal que está assistindo, quando que nós vamos crescer um pouquinho? Quando que nós vamos pegar a identidade de maduros? Ou como Paulo diz, eu tenho que ficar dando leite para vocês porque não podem comer uma comida mais sólida? Eu acredito que vocês já podem comer essa comida mais sólida. Vocês já suportam ela. Porque muitas coisas que Deus traz para vocês é escândalo para muitos. Mas quem vem na caminhada entende com facilidade. Porque as coisas do Espírito é dado ao Espírito. Você não entende as coisas de Deus com raciocínio. Ah, mas eu acho injusto. E quem está te pedindo para você achar justo? Tem um monte de coisa. Daniel, e você? Entrega muito mais, mas e você acha justo? Se for falar, muitas vezes eu falo, eu não vou fazer não. Mas eu cumpro. Muitas coisas que Deus me pede, mesmo eu não aceitando, eu nem questiono, eu só faço. Eu só me coloco à disposição. Porque Deus, gente, Ele é fiel.
Ele honra você, Ele vai honrar teu filho, Ele vai honrar teu neto, só pela aliança que Ele fez com você. Alguém não sabe por que caiu de moto, o caminhão passou em cima e está vivo. Por que será? Porque se Deus fosse olhar para você, talvez você estava morto. Talvez você já não tinha mais vida. Só que Deus olhou às vezes para a aliança que Ele fez lá atrás com alguém. Ele lembrou de você e falou: vou te colocar dentro daquela comunidade para você ouvir o quanto que eu te amo. Vou te colocar naquele lugar, vou fazer isso na tua vida, porque Deus olha para você, Ele não olha, Ele não vê só você. Primeiro que Ele vê Cristo em você. E depois que Ele vê as alianças que Ele tem com aqueles que oraram pelo teu nome. Mas nós temos sim que ser a luz desse mundo, mas cumprindo princípios. Princípios, esse negócio, mas me prova no Novo Testamento. Ai, Jesus. Quando é uma conversa sadia, porque tese eu não fico discutindo com ninguém, mas quando é uma conversa sadia, eu adoro isso. Que eu pego pelo menos uns 300 versículos do Novo Testamento para mostrar o que é hoje as ofertas, honra e gratidão. Deus, Ele vai sempre cobrar de você honra e obediência. A gratidão do seu coração. Honrar e obediência você tem que fazer. Honrar por quê? Mandamento com promessa, o primeiro qual que é? Me ajuda. Honre. Todo junto, honre. E o que ele é teu? Então você tem que honrar Ele, ponto final. E você tem que servi-lo e ser obediente, porque você é servo dEle. Ponto. Ponto. E a sua vida vai ser feliz. Por que não seria? Porque se eu moro em uma casa muito ruim, eu moro num palácio, gente, não tem como falar que é a mesma coisa. Claro que não é. Claro que não é. Mas o Deus que nós servimos, Ele tira o câncer, Ele tira a AIDS, Ele tira o tumor, Ele dá saúde, Ele dá casa, Ele dá tudo. É o Deus da prosperidade, é o Deus da abundância, do transbordo. Deus não está com a mão encolhida para você. Deus não está com os olhos fechados para a tua casa. Mas talvez hoje é o dia, até parei aqui os slides, mas talvez hoje é o dia de você começar a perguntar: Deus, o que está de errado na minha vida? Porque tem alguma coisa de errado? Porque os meus resultados não estão do jeito que eu queria. Qual área? O que eu tenho feito? O que eu não tenho feito? O que eu tenho deixado de fazer? Talvez é hora de você começar a se perguntar. Porque quanto antes você começar a semear a honra e a gratidão, mais cedo a sua lavoura vai crescer e você vai poder colher muito. Põe lá para o meu slide lá, para me caminhar mais um pouquinho para dar tempo. Está no 24, né? Está no 19. Está no 19 aí? Eu acho que está no 19. Vocês estão quietos hoje, hein, gente? Meu Deus. Todo mundo pensando. Isso é bom, muito bom. Colocou aí? Fazendo um favor? Acho que é esse daqui, né? Estava nesse aí, gente? Eu acho que estava, né? Quem lembra? É, né? Honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Como eu estava dizendo, isso não é uma questão que se coloca como uma doutrina na igreja. Isso ensina e é um princípio. Cumpre quem quer.
Entende? Não é do Novo Testamento. É do Antigo Testamento, que é uma coisa só. Mas isso é muito claro. Quando você cumpre um princípio, Deus não fala para você estar no Antigo ou no Novo Testamento. Quando você cumpre um princípio, você atrai algo sobre a tua vida. Esse princípio. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Primícias é entregue ao sacerdócio. Eu entrego, não posso entregar para mim mesmo, não posso entregar na minha comunidade. Eu preciso entregar sempre a quem está acima, a quem tem servido para mim. E eu tenho de alguns mais 2 mestres na palavra que tem sido para mim um norte na minha vida de muitos anos. E um deles mora nos Estados Unidos. Outro dia eu consegui falar com ele, uma vez consegui falar com ele. E para mim depositar para ele é difícil. É difícil porque pessoa muito ocupada e tal, não está nem aí por essas coisas, e claro. Mas quem que é a benção, gente? Eu. Ainda mais se eu pudesse entregar para ele e receber uma oração. Porque no mundo espiritual é assim. Abraão tinha uma vida. Ele entregou seus dízimos na mão de quem? Melquisedeque. A vida de Abraão é uma antes de Melquisedeque e uma depois de Melquisedeque. Para você entender, se você dizima nesse lugar, se você oferta nesse lugar, onde você for, não importa. A questão é uma só. O que está sobre aquele lugar, quando você coloca o seu dinheiro lá, as suas ofertas, automaticamente você faz parte daquele lugar e a unção e a essência que está sobre esse lugar virá sobre a tua vida. É assim que funciona. No mundo espiritual é assim que funciona. É dessa forma que funcionou. Tanto com Abraão, tanto com Paulo, com Timóteo. Vou ler rapidinho. Só passar aqui para vocês, para nós conseguir pelo menos mais 2 slides aqui. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Diga, para quê? Faça repousar a bênção sobre a tua casa. Sempre vai ter um preceito, sempre vai ter uma questão antes e depois uma bênção, sempre vai ter um mandamento e uma bênção para você, simples assim, tá? Simples assim. Números 18:8, disse mais o Senhor a Arão, eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da, diga, unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo, permanente, eterno. Esse treinamento eu não sei se outro dia, mas é muito pouco, uma hora e pouco, né? Eu não posso ficar só passando no slide sem... Quem já faz treinamento comigo sabe que... Cadê? É isso aqui, ó. Quando tem um joguinho da velha que eu coloco, é importante. Quando tem 2, é muito importante. Quando tem 3... Olha só. Se você pegar, presta atenção, você aqui, aí do online, que você acha que é dono de si, dono do seu dinheiro, dono de tudo, e aqui eu estou para ensinar a verdade, não para nem ter medo e nem acalentar seu coração. Estou para ensinar o que é para você aprender, se você está aqui. Alguém diz assim, então pegue o seu dízimo e leve cesta básica para os pobres, não é assim? Ou você pode fazer, dar um conselho para você. Onde você congrega, que eu sei que tem várias pessoas de outras igrejas aqui no online, presta atenção. Quando você entregar algo para alguém, jamais coloque no seu coração que é o dízimo. Coloque que é uma oferta, uma doação. Não faça, não separe, isso aqui é o dízimo e eu vou usar para isso. Não faça isso. Você pode estar correndo o risco de prejudicar essa pessoa grandemente. Porque o dízimo, quando é colocado na mão de uma pessoa que não é o sacerdócio instituído por Deus, isso se torna anátema. Biblicamente, anátema. Então, faça. Quer fazer? Faça. Mas fale que é uma doação.
Ok? Entenderam? Amém? Só estou dando um conselho para que vocês não caiam em algumas... Cada um faz da vida o que quer. Você quer administrar o seu próprio... Isso não é bíblico, isso... Mas faça. Mas cuidado. Tá certo, gente? Amém? Entenderam? Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, Melquisedeque abençoou Abraão, sendo que Abraão, Deus falou que ele seria abençoado, que onde ele tocasse seria abençoado, e aqueles que fossem a favor de Abraão seriam abençoados, e aqueles que fossem contra seriam amaldiçoados. Como que ele pode ser abençoado por Melquisedeque? Entende? A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Mas esse slide nós vamos... Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Dá uma olhada como que era um pouquinho da justiça desses caras. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e a fé. Devíais, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Tem que fazer tudo. Jesus está só aprovando. Vocês deviam ser fiéis do jeito que vocês são nisso, mas não omitindo a fé, a justiça. Amém, gente? Já vou estar encerrando já com vocês, tá? Atos dos Apóstolos 5, versículo 1 ao 5, eu vou ler para vocês. Entretanto, certo homem chamado Ananias, isso aqui é Novo Testamento, logo depois do último evangelho vem Atos dos Apóstolos. Chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, diga, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Você me avisa, depois que eu passei tudo, você faz assim? Me lembro, pô. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Olha só, gente. O cidadão vendeu uma propriedade e ele não entregou 10%. Ele entregou uma parte. Vamos estipular que seja 50%. Está certo ou está errado? Não. Se ele quis entregar, está certo. A questão não foi essa, que Deus não pediu para ele entregar nada. A questão é que ele entregou e falou que tinha entregado. 100%. A questão é que ele omitiu, mentiu. E Deus não está falando para você aqui, dá R$1, R$10, fica tranquilo. Entende que não tem esse peso? Eu vou deixar de comprar uma mistura, porque... Não. Quem vive por princípios, não tem esse tipo de problema, gente. Quem vive por princípios, você não tem que deixar de comprar o leite para o teu filho para você dar dinheiro na igreja, não, porque você não vai dar nada para a igreja. Você só tem que fazer o que é para fazer os filhos, só isso. Isso é um princípio que vai trazer muitas bênçãos para a sua vida, só isso. E na verdade, quando nós entrar em primícias e em ofertas, você vai entender. O dízimo é obrigação. Mas a questão não é essa. A questão que ele fez foi mentir.
Hoje não dá tempo ainda, para você ver, eu queria falar semana passada, não deu tempo. Mas eu vou ler para você a respeito do anjo do voto. Que Deus fala na palavra. Não façais um voto na presença do anjo e depois negligencie e não cumpre. Porque a ira de Deus sobreviria sobre você e acabaria com as obras das tuas mãos. E quantas vezes nós... Fala sério, gente. Se Deus fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Passa 2 semanas, nem lembro que eu falei mais. O quê? Mike? Nem lembro. Mas o mundo espiritual anotou. E aí que está a questão. E nós levamos como Deus entende. Não é questão que entende. É que é a lei espiritual. Seja tardio em fazer um voto com Deus. Pense, olha só a pérola que você vai levar hoje para a sua casa. Daqui para o resto da sua vida, você só vai errar nesse princípio se você quiser. Compensa em muito você aprender. Pense 50 vezes. Vou fazer um voto. Anota, guarda e cumpre ele com Deus. Porque assim Deus vai ser fiel e muito fiel em cumprir as promessas na sua vida. Quer falar alguma coisa? Eu também queria saber, porque eu já fiz um monte também no passado. Eu também. Sempre tem uma questão espiritual, que é sempre nós confessar, orar, confessar, arrepender e não fazer mais. Essa é a grande receita para a nossa vida como filhos. Com um coração sincero dizer, Pai, eu já fiz um monte de promessa e eu não lembro. Ou o Senhor me traz elas novamente, que eu vou cumprir. Ou me perdoa, eu vou confessar, vou me arrepender e nunca mais vou fazer algo desse tipo. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque aquele que confessa e arrepende, não volta a cometer mais. Amém? E muitas vezes, gente, enfermidades, problemas e um monte de coisa acontece por falta de conhecimento. Vive uma vida, se viver uma vida quebrando princípios, vou dar um conselho para vocês aqui rapidamente. Quero só passar mais esse slide e nós vamos seguir. Seguir para cantar um louvor, tá, gente? Não assusta, não. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se vocês, olha isso. Sim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Uau, gente. Uau. Como que Deus vai te dar algo poderoso no mundo espiritual? Como que Deus vai colocar algo na tua mão? Como que Deus vai te levar para o reino para governar esse planeta por 1000 anos com Ele? Que é isso que vai acontecer se você não consegue ser fiel aqui na terra. Amém? Quero deixar isso daqui para vocês. Casamento, empresa, negócios, particular. Sede fiel. Sede fiel. Não fala mal da tua mãe. Não fala mal do teu pai. Mesmo tendo motivo, não fale. Não fale, morda a língua. Não quebre esse princípio, porque isso você vai atrair maldição sobre a tua vida. Pode ser a pior pessoa que você... Não fale mal. Não fale. No seu casamento, honre a pessoa que está do teu lado. Honre ela até nos seus pensamentos. Honre essa pessoa até nos seus mais íntimos pensamentos. Aos homens, cuidado com a pornografia. É o mal do século. Isso é um mal, é um câncer da alma do homem, da mulher moderno. Que Satanás coloca como um câncer, uma gangrena, que abre portas enormes para destruir a tua vida. Cuidado. Cuidado com aquilo que você tem na tua casa, no teu particular. Cuidado. Cuidado. O corpo natural é dado ao pecado, o corpo natural não é dado nada às coisas de Deus. O corpo natural ele vai pender as coisas do homem, e as coisas do homem é coisa do diabo, do pecado.
como que vive uma vida próspera? Atendendo um irmão esses dias, eu estava contando para ele a respeito de uma entidade que chama observador. Ele não te ataca, não faz nada, ele só é o observador. Ele fica como a irmã está ali com o caderno na mão. Ele fica, diga comigo, observar. Ele é enviado para te observar, somente isso. Só isso. Para ver um suposto ataque que virá sobre a tua vida. Que no nome de Jesus seja cancelado agora. Quem que nunca percebeu? Está num lugar e falar: uma sensação que tem alguém aqui me olhando. Nunca perceberam isso? Nossa, não sei, parece que tinha alguém aqui. Acende o seu discernimento. E quando o teu espírito começar a te contar algo, acredite nele. E no mesmo instante, levante a mão para cima e diga: está repreendido, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo. Viva uma vida com princípios. Pode ter certeza. Deus terá uma vida plena para você. Anota para mim aí, Samuel. Paramos no 23. Gente, poxa vida, tem tanta coisa, mas o tempo não nos ajuda. Não nos ajuda sim, tá tudo certo, né? Nós temos uma vida inteira, não é verdade? Tem uma vida inteira para falar, tem tanta coisa, depois nós vamos começar a falar de família. Quando for falar de família, vocês vêm com o lombo preparado, porque o bambu vai estralar no teu lombo. Você vai aprender a ter caráter de homem, vai aprender a ter caráter de mulher, vai aprender a saber ser submissa, que hoje as mulheres não sabem ser submissa, porque Satanás entrou na mídia e tudo mais, e você não sabe o que é submissa. Submissão não é você ser capaz de ninguém, não é você servir a ninguém. Submissão é vocês dois estar debaixo da mesma missão. Vai aprender o que é ser submissa, ele vai aprender o que é sacerdote, o que é ser um líder, o que é honrar uma família. E eu quero ver se a sua vida não vai mudar, no nome de Jesus. Quem está do teu lado, quem é teu vizinho, vai ter que olhar para você e falar: cara, esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Na empresa é diferente. Tem algo diferente. Amém? Pessoal que está no YouTube, pode colocar para mim o louvor 3 aí, deixa aí que nós vamos cantar. E já vamos encerrar. Pessoal que está no YouTube, quiser vir para o Zoom, porque nós já vamos fechar o YouTube, que se não nos bloqueia. Aliás, o canal está quase perdido já. Tem 11 mil e tanto lá, mas já está quase perdido, que fomos bloqueados um monte de vezes. Escapa um pouquinho o louvor, dá direitos autorais. Então, nós temos que fechar sempre antes.